Aí foi quando, então, eu saí de lá da Casa São Bento e fui trabalhar com o meu pai, né? Fui trabalhar com o meu pai, nós tínhamos lá não tenho vergonha de dizer para ninguém, nós tínhamos um prédio alugado cair nos pedaços, nós tínhamos apenas 2 banquinhos de madeira, uma calculadora de mão e uma maquininha de escrever portátil e muita disposição. É isso que nós tínhamos, né? Então, ingressei na faculdade. E nesse meio de tempo aí, eu também eu passei por uma prova assim, bastante difícil, uma tomada de decisão bastante difícil. Em 1986, eu prestei 2 concursos, na época, públicos. Um para o Banespa e um para a Caixa Federal. Eu passei nos 2. Né? E na Caixa Federal eu fiquei na lista de espera. Mas no Banespa eu passei. Aí eu fiz, na época, tinha que fazer prova de datilografia, que era digitação. Eu passei na entrevista 1, na entrevista 2. Aí na última entrevista... E eu tinha que tomar essa decisão para assumir o trabalho de funcionário público no Banespa, só que eu teria que deixar a empresa. E aí eu pedi muito a Deus que me iluminasse com isso, era uma decisão bastante difícil, eu ainda muito jovem, né? Quase com 19 anos, aí, menos de 20 anos, era uma decisão muito difícil de tomar, mas eu optei por não entrar no banco. Né? Eu optei por não entrar no banco. E todo mundo falou, você é louco! Então, foi assim, uma situação, eu optei e continuei com meu pai. Financeiramente, na época, realmente foi uma tomada de decisão de doido, do qual não me arrependo nem um pouco, graças a Deus. Né? Então, e eu tive também nesse período que logo depois que eu saí da Casa São Bento, eu trabalhei 1 mês no Banco América do Sul. Então você teve uma experiência. E eu não gostei muito. Era um ritmo muito frenético. E naquela época, bancário, quase todos tinham que sair do banco e tinha que tomar cerveja todo dia. Sabe? Era quase uma regra. É a galera da TI hoje. Então, eu assim, não me enquadrei muito nisso, né? Não me enquadrei muito nisso. Então, eu optei por trabalhar só uns dias no extinto Banco América do Sul. E aí foi quando, então, definitivamente, eu fui trabalhar com meu pai. A questão do Banespa veio depois, né? A Caixa Federal acabei não sendo chamado, porque passou de um determinado tempo, aqueles que não foram chamados também perdiam a validade e assim por diante, né? Então, essa foi uma situação. Eu queria também deixar um outro depoimento para vocês. Por favor. É bastante interessante. Quando eu entrei na faculdade em Lucélia, eu prestei vestibular para a faculdade de Lucélia e prestei vestibular na Facate em Tupã. Porque, a princípio, eu queria fazer Direito e não Ciências Contábeis. Acontece que as 2 faculdades eram particulares. E se eu fosse estudar em Tupã na época, o dinheiro dava para pagar só a mensalidade, não dava para pagar o ônibus. Se eu estudasse em Lucélia fazendo Ciências Contábeis, o dinheiro dava para pagar a faculdade e quase o ônibus. Quase. Escolheu por conta do financeiro, então. Então, eu optei pelo financeiro. A minha segunda opção também era Ciências Contábeis, né? E eu acabei estudando em Ciências Contábeis, mas eu digo que nada acontece por acaso. Hoje me fez muito mais importância o curso de Ciências Contábeis para a minha profissão, né? E acabei estudando em Ciências Contábeis. Também não tenho vergonha de dizer para vocês, né, que está me ouvindo aí, que é o seguinte, viajei algumas vezes no ônibus escondido. Não tinha dinheiro para pagar a mensalidade do ônibus. E o motorista era bastante meu amigo, ele deixava eu era o primeiro a entrar no ônibus para ninguém me cobrar, então eu ficava escondido lá no fundo, né, esperando que ninguém me visse. E eu viajei algumas vezes assim, né, para poder... Mas eu não desisti da faculdade. Eu não desisti, lutei. Na época nós não tínhamos xerox, ou tinha, na verdade hoje tem xerox tudo quanto é lugar. Na verdade hoje xerox não existe mais, né? Mas naquele tempo a gente pagava. O pessoal tira foto do celular. E o que eu fazia, né? Os meus amigos iam na cantina e eu nunca tinha fome. Na verdade eu nunca tinha dinheiro, né? Então eu falava que eu nunca tinha fome. Não tinha o privilégio de ter fome, não tinha. Então os xerox eu não tinha dinheiro para pagar. Então o que eu fazia? Eu passava a noite copiando as coisas do caderno dos outros quando era necessário, trabalho e assim por diante. Então quer dizer, o primeiro ano foi muito difícil.
Do segundo ano em diante, aí as coisas na Jura já estavam um pouquinho melhor, já tinha caminhado um pouquinho, não foram tão sofridas assim. Já não atrasei mais a mensalidade. Já dava para respirar. Já de vez em quando dava para tomar um Guaraná, né? Então as coisas foram melhorando, né? Então, essa foi assim, eu quero dizer que foi um momento que quase eu desisti, porque foi tudo muito difícil, mas valeu tudo muito a pena, né? E eu sou muito grato por isso. Sim, mas foram decisões difíceis de foram. tomar, Eu sou muito grato por isso, porque tudo hoje, para mim, é muito valioso. Vou dizer para você assim, sabe o que pesou muito essa decisão? Eu pensei, olha, se eu for para o banco, eu acabo com o sonho do meu pai. Entendi. Né? Eu acabo com o sonho não só do meu pai, mas da nossa família. A nossa empresa, isso em 1986, nós não tínhamos um ano de empresa ainda. Né? Até nessa época, meu pai ainda tinha um sócio, que a sociedade durou apenas 11 meses. Né? Então, a Jura, o nome de Jura, ela é de agosto de 87, mas na verdade nós fundamos em fevereiro de 1986. E aconteceu tudo muito junto, tudo muito na mesma hora, no mesmo tempo. Mas Deus me guiou muito bem e eu tomei todas as decisões, eu não me arrependo de nenhuma delas e sou grato por todas elas.